Vamos lá, agora eu quero mostrar para vocês um outro exemplo de um recurso diferente que a gente pode utilizar. Chama interpolação aritmética. Vamos dar uma lida nesse terceiro exemplo. Uma empresa obteve no mês de janeiro um lucro equivalente a R$14.000. Nesse mesmo ano, no mês de dezembro, o lucro líquido foi de R$80.000. Sabendo que o lucro foi originado de acordo com uma PA crescente, determine o faturamento referente aos outros meses do ano. Então, vamos tentar imaginar. No mês de janeiro, o lucro foi de R$14.000. Vou colocar só 14, tá? No mês de dezembro, o lucro foi de 80.000. Agora, tenta imaginar, gente. Entre janeiro e dezembro, tem 10 meses. Então, aqui, ó, tem um período de 10 meses. Então, tenta entender. Ele falou que esses lucros, eles formam uma PA. Só que se tem 10 elementos aqui no meio, e tem o mês de janeiro e tem o mês de dezembro, isso aqui seria uma PA com 12 termos. O janeiro seria o A1 e dezembro seria o A12. E depois, consequentemente, né, fevereiro vai ser o mês 2 e assim por diante. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Ele quer saber o faturamento dos meses que estão aqui. Para a gente poder descobrir isso, a gente vai ter que tentar entender que aqui a gente tem uma PA, a gente sabe quem é o primeiro termo, a gente sabe quem é o 12º termo, a gente vai ter que tentar descobrir quem é a razão. Você pode usar a fórmula do termo geral, que você vai conseguir rapidamente descobrir qual é a razão. Só que lembra, meu objetivo em geral não é fazer assim. Eu quero ver se a gente consegue fazer de uma outra forma. Vou pensar daquele jeito que eu já mostrei, ó. Quem que é o A1? O A1 é 14. Quem que é o A12? O A12 é 80. Eu preciso que vocês entendam assim, ó. Do A1 para o A12, a gente aumentou aqui 11 posições. Do 14 para o 80, a gente aumentou aqui 66 posições. Só que isso foi para um aumento de 11. Se aumentou 66 por um aumento de 11, quer dizer que aumentou 6 para cada mês que passou aqui. Nossa, Ju, mas como é que você está afirmando isso? É só você pensar na conta ao contrário. Aqui a gente faz 11 vezes a razão e tem que dar o valor que vai aumentar. Confere. 11 vezes a razão vai ser igual a 66. O que vai ser a razão? 66 dividido por 11. O que dá essa razão? 6. Na prática, significa o quê? A cada mês que passa, o faturamento aumenta em R$6.000. Ele quer todos os meses, né? Aí seria só você fazer uma listinha, ó. Fevereiro, o faturamento seria de 20.000. Março, 26.000. Abril, 32.000. Maio, 36.000. Junho, 36 não, desculpa, é 38. Junho, 44. Julho, 50. Agosto, 56. Setembro, 62. Outubro, 68. E novembro, 74. Aí você deve estar pensando assim, mas o Enem não ia cobrar uma coisa assim, até porque a resposta ficaria gigantesca, né? Pois é, mas já cobrou. E eu vou te mostrar agora como é que foi. Como eu disse, olha essa outra questão do Enem, também de interpolação aritmética. O que acontece, gente, é que, principalmente no Enem, eles não vão ficar anunciando que se trata de uma questão de interpolação aritmética. Eles vão te dar um contexto e você vai ter que pensar. Dá uma olhada. Em determinada estrada, existem 2 telefones instalados no acostamento. Um no quilômetro 30 e outro no quilômetro 480. Entre eles serão colocados mais 8 telefones, mantendo-se entre 2 telefones consecutivos sempre a mesma distância.
Qual a sequência numérica que corresponde à quilometragem em que os novos telefones serão instalados? Então, vamos tentar entender. Vai ter um telefone no quilômetro 30, vai ter um telefone no quilômetro 480. Entre esses 2 quilômetros, a gente vai ter, serão instalados, 8 telefones. E ele fala uma coisa importante, ele fala que é mantendo-se entre 2 telefones consecutivos, sempre a mesma distância. Então, está no 30. Para instalar o próximo, eu ando uma distância. Para instalar o próximo, eu ando a mesma distância. Depois, a mesma distância. Isso vai gerar uma PA. Só que vai ser uma PA com 10 termos. Por que uma PA com 10 termos? Porque tem 8 aqui, ó. Então, por isso que vai ser uma PA com 10 termos. Se é uma PA com 10 termos, significa que esse aqui é o A1, esse aqui vai ser o A10. Tá, mas e aí? Lembra, o nosso objetivo é um só, tentar descobrir qual que é a razão dessa PA. Como que nós vamos fazer isso? Você pode usar a fórmula do termo geral. Nesse aqui eu vou até fazer para vocês verem que dá para fazer isso. Mas eu vou usar aquela nossa velha ideia da variação linear. Eu pensaria, A1 é igual a 30. O A10 vai ser igual a 480. Tenta me ajudar aqui, ó. De 1 para 10, aumentou 9. Então, 9 termos. De 30 para 480, aumentou quanto? 450. Só que o aumento é linear, então tem que aumentar o mesmo tanto. Para você descobrir quem que é a razão, você faz 450 dividido por 9. 450 dividido por 9 vai dar 50. Tá, mas e aí? E aí que ele não quer saber isso. Ele quer saber a quilometragem onde os 8 telefones vão ser instalados. Tem um no 30, vai andar 50 quilômetros, vai instalar no 80. Depois do 80 vai ser no 130, depois 180, lembra, ó, 50 e 50. Depois 230, 280, 330, 380 e finalmente no 430, né? 430. Tá aí, ó, que opção que vai ser isso? Confere aí para mim, ó. 80 até o 430, letra D. Ah, Ju, mas e se eu não estiver entendendo muito bem essa ideia da variação linear, como é que eu posso fazer? Você pode simplesmente jogar na fórmula. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN, no caso, seria o A10. Então, 480 vai ser igual a 1, que é 30, mais, se a posição aqui é 10, vai ficar 9 vezes a razão. Qual que é a razão? Não sabemos, é o que a gente procura. Passa aqui para cá, 450 vai ser igual a 9R. Passo 9 dividindo. O que vai ser a razão? 450 dividido por 9. Razão igual a 50. Achou a razão, você consegue achar a sua sequência toda. Não tem problema nenhum usar isso, tá, gente? Eu não gosto porque preguiça mesmo de fazer esse tanto de conta. Agora, um detalhe muito importante para seguir aí com a nossa revisão. É a ideia do termo médio da PA. Tem autor que gosta de chamar de termo do meio, termo médio, termo central. Mas vamos tentar imaginar o seguinte. Imagine que tenhamos uma PA com uma quantidade ímpar de termos. Por exemplo, imagina uma PA assim, ó. 3, 6, 9, 12 e 15. Dá uma olhada. Essa PA, ela tem 5 termos. Como essa PA tem 5 termos, ela vai ter um termo médio. Quem seria esse termo médio? No caso aqui seria o 9. Por que o 9? Porque a quantidade de elementos que tem antes do 9 é igual à quantidade de elementos que tem depois do 9. Então, tem 2 elementos antes, 2 elementos depois. Tá, mas o que acontece? Quando você tem uma PA com uma quantidade ímpar de termos, esse termo médio aqui, ele existe e ele é dado pela média aritmética dos extremos. Como assim? Se a gente fizer
3 mais 15 e dividir por 2. 3 mais 15 dá 18. Ó, 3 mais 15 dividido por 2. Isso vai ser 18 dividido por 2. E 18 dividido por 2 é 9. Não é coincidência isso. Sempre que você tiver uma PA com uma quantidade ímpar de termos, você vai ter o termo médio e ele vai ser a média aritmética dos extremos. O que acontece é que, ao invés de pegar essa sequência toda, eu podia pegar parte dela. Como assim? Imagina que eu pegasse essa parte, 9, 12 e 15. Se eu fizesse isso, meu termo médio agora seria o 12. E, de novo, não é coincidência. Esse 12 é a média aritmética dos extremos. É 9 mais 15 dividido por 2. 9 mais 15 dá 24. 24 dividido por 2 dá 12. E assim por diante. Sempre que você pegar uma quantidade ímpar de termos, você vai ter essa relação. Por exemplo, imagina que a gente pega aqui agora, ó. Um extremo seria 3, o outro seria 9. 3 mais 9 dá 12, dividido por 6, ó, dividido por 2, dá 6. Então, isso sempre vai funcionar. Agora, por que isso aqui é tão importante para nós? Porque, às vezes, ele pode simplesmente falar desse termo médio, você tem que saber essa relação, mas é muito importante, principalmente, para que a gente possa entender uma ideia que existe em relação aos extremos da PA. Por exemplo, agora vamos pensar numa PA um pouco diferente. Vou pensar, inclusive, numa PA com um número par de termos. Número par de termos. Vamos tentar entender. Imagina uma PA um pouco diferente agora, assim, ó. Treze, 15, 17 e 19. Ó, aqui tem 2, 4, 6, 8 termos. E aí eu quero ver o que acontece quando a gente pensa nos extremos. Por exemplo, 5 com 19. 5 mais 19 dá 24. Mas imagina que ao invés de pegar o 5 e somar com 19, eu pegasse o segundo termo e somasse com o penúltimo. 7 com 17. 7 com 17 vai dar 24. Mas repara, o mesmo acontece se eu pegar o 9 e somar com 15. 9 mais 15 também dá 24. E finalmente, vou colocar aqui em cima. Olha o que acontece quando eu somo 11 com 13. 11 com 13 também dá 24. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui a gente fala de termos equidistante dos extremos. O que eu preciso que você guarde aí para mim? Sempre que você tiver termos que são equidistantes dos extremos, a soma deles vai ser igual à soma dos extremos. Então, a soma é igual à soma dos extremos. Ó, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Tá, mas o que a gente faz com essa informação? Isso aqui ajuda a gente a concluir uma das coisas mais importantes que você tem que saber a respeito de PA, que é a soma dos N primeiros termos de uma PA. De repente o cara te dá uma PA qualquer e pede para você descobrir como é que fica a soma dos N primeiros termos dela. Como assim? Vou tentar te mostrar aqui, ó, da soma dos N primeiros termos de uma PA. Ignora esses sinais de mais aqui. Imagina que eu tenha lá a sequência 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 100. Isso forma uma PA. Se a gente desconsiderar esses sinais, isso aqui vai ser uma PA de razão 1. Imagina que a gente tivesse que fazer essa conta. Seria uma conta muito trabalhosa para ser feita. Imagina se somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, até chegar no 100. Isso dá muito trabalho. Então, existe uma maneira um pouco mais prática da gente fazer isso. Isso aqui é uma PA com 100 termos. Existe uma fórmula para a gente calcular. Essa fórmula eu te aconselho a guardar. Mas antes disso, eu quero te mostrar qual que foi a ideia. Não é uma demonstração, tá, gente? Mas é só para você ter uma ideia de como ela surgiu. Porque, sendo assim, se por acaso, na hora da prova, você esquecer,
pode ser que você consiga se lembrar a partir disso. Dá uma olhada. O 1 aqui, ó, e o 100, eles formam os extremos da minha PA. Se eu fizer 1 mais 100, vai dar 101. Agora, imagina que eu pegue o segundo termo com o penúltimo. 2 mais 99. O que dá 2 mais 99? Dá 101. Repara, ó, imagina que eu venho aqui agora e some 3 com 98. 3 com 98 também vai dar 101. Por quê? Por causa daquela história que a gente viu. O 3 e o 98 são dois termos equidistantes dos extremos. A soma deles é igual à soma dos extremos. O mesmo acontece com o 4 e com o 97. A soma também vai dar 101. Então, tenta entender. Essa soma aqui, ó, ela vai aparecer 50 vezes. Por que 50 vezes? Porque é uma PA que tem 100 termos. Como a gente está somando 2 a 2, essa soma vai aparecer 50 vezes. E se a gente precisasse descobrir quanto que vale a soma, a gente ia fazer assim, ó. Você ia pegar o 101, que é a soma dos extremos, e multiplicar pela metade da quantidade de termos. Porque se tem 100 termos, essa parcela vai aparecer 50 vezes. Então, você teria que fazer 101 vezes 150. Ó, 101 vezes 50, que dá 5.050. Agora, como eu falei, tem uma fórmula. Se você quiser guardar a fórmula é assim, ó. Soma dos n primeiros termos de uma PA, você faz A1 mais AN vezes n dividido por 2. Repara que é exatamente o que a gente fez. A gente somou o primeiro com o último, ó, o primeiro com o último, e multiplicamos pela metade da quantidade de termos, ou seja, por n sobre 2. Agora, uma dúvida que pode surgir aí. Você deve estar pensando assim, tá, mas então aqui a gente está pegando sempre de 2 em 2, isso significa que essa fórmula só vai funcionar quando o n for par? Não. Isso aqui vale para qualquer um. É por isso que eu mostrei aquela primeira parte. Vou tentar te mostrar aqui como é que funciona. Imagina uma PA desse jeito, ó. 3, 6, 9, 12, 15. Aquela que a gente estava mexendo com ela. Aqui a gente tem 5 termos. Se eu somar aqui os extremos, essa soma dá 18. Como é que a gente usaria essa ideia? O que seria a soma dos n primeiros termos dessa PA? Eu teria que pegar o primeiro termo, somar com o último e multiplicar pela metade da quantidade de termos, ou seja, 5 sobre 2. 5 sobre 2, gente, é 2,5. É como se a soma aparecesse 2 vezes e meia. E é justamente isso que acontece. Ó. Isso aqui vai ser 18 vezes 5 sobre 2. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 9. 9 vezes 5 vai dar 45. Vamos conferir, né? Aqui, como é uma PA bem pequenininha, dá para a gente conferir. 3 com 6 dá 9. 9 com 9 dá 18. 18 com 12 dá 30. 30 com 15 dá 45. Agora, tenta entender por que que funciona. Porque na hora que eu junto esse aqui com esse, estou considerando o 18 uma vez. Quando eu junto esse com esse, eu estou considerando o 18 mais uma vez. E aqui no meio tem um 9. Não por acaso. Esse 9 tem que ser a média desses dois. Por isso que a soma foi contada 1, 2 vezes e meia. Esse 2 vezes e meia está aqui, ó. Então, não importa se a sua PA tem uma quantidade par de termos ou se ela tem uma quantidade ímpar de termos. Sempre que for a soma dos n primeiros termos de uma PA, você pode usar essa ideia. Mas me promete que você vai lembrar dessa história que eu te contei aqui, desse 1 mais 2 mais 3 até o 100, porque se eventualmente lá na hora da prova deu o branco, você não está lembrando a fórmula, com essa história você consegue perceber o que tem que ser feito. Agora vamos ver um exemplo prático de como que isso pode aparecer para nós. Olha esse exemplo 5 aqui do Enem.
Devido à epidemia de gripe do último inverno, foram suspensos alguns concertos em lugares fechados. Uma alternativa foi realizar espetáculos em lugares abertos, como parques ou praças. Para uma apresentação, precisou-se compor uma plateia com 8 filas, de tal forma que na primeira fila houvesse 10 cadeiras, na segunda fila 14 cadeiras, na terceira fila 18 cadeiras e assim por diante. Aí ele quer saber qual que foi o total de cadeiras utilizadas. Vamos tentar entender qual que é a lógica aqui. Se você observar, daqui para cá aumentou 4. Daqui para cá também aumentou 4. Então, isso aqui é claramente uma PA. Esse 10 seria o nosso primeiro termo, é a primeira fila. O 14 vai ser o segundo. O 18 vai ser o terceiro. E assim por diante. Só que não é uma coisa limitada. Quantas filas serão formadas? 8. Então, a gente vai ter aqui o nosso A8. O que eu quero fazer? Eu quero saber o total de cadeiras que foram disponibilizadas aí. Para saber esse total, vou ter que somar a quantidade de cadeiras da primeira fila com a quantidade da segunda, com a quantidade da terceira, quarta, quinta, até chegar na quantidade da oitava. Aí você pensa assim, ah, beleza, então a gente vai usar a fórmula, né? O que vai ser a soma? Vai ser A1 mais AN vezes N dividido por 2. Verdade, a gente vai usar isso. Só que, olha, o A1 a gente tem. O número de fileiras a gente tem, o que a gente não tem é o AN. E aí entra em campo de novo aquela ideia que a gente já viu, e que eu gostaria muito que vocês pensassem de forma direta, sem ter que usar a fórmula. O A1 é 10. A gente quer saber quanto que vale o A8. E a gente sabe que a razão é 4. É só você pensar. Daqui para cá, houve um aumento de 7 posições. Daqui para cá, vai aumentar 7 vezes 4. Por que 7 vezes 4? Porque cada aumento representa 4 cadeiras a mais. Então, isso aqui vai dar 28. Mas aquele cuidado, hein? Você não pode falar que o A8 vai ser 28. Isso aqui é só o aumento. Então, vai ser 28 mais 10. Na última fileira, então, teremos 38 cadeiras. Agora sim a gente pode pensar. O que vai ser a soma? A1 vai ser 10, mais o AN, que é 38, vezes N, no caso 8, dividido por 2. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 4. Então, a soma dos N primeiros termos dessa PA vai ser 48 vezes 4. 48 vezes 4 dá 192. Confere, ó. 32 vão 3, 16 com 3 dá 19. Então, a soma dos N primeiros termos vai ser 192. Na verdade, é das 8 fileiras, né? Então, a quantidade de cadeiras que a gente tem aí é igual a 192. É muito comum cair questões envolvendo soma dos termos, mas geralmente eles vão associar isso a essa situação de você ter que descobrir quem são os termos da PA. Vamos ver mais um exemplo. Vamos dar uma olhada. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente, até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que forma um monte é. Então, vamos tentar entender, gente. O baralho tem 52 cartas. Algumas dessas cartas vão ficar distribuídas em colunas. As outras cartas vão ficar no monte. Aí, o que ele contou pra gente? Na primeira coluna tem uma carta. Na segunda coluna tem 2 cartas. Na terceira, 3. Na quarta, 4 e assim por diante. Até que na sétima tenha 7 cartas. Se a gente somar a quantidade de cartas que tem aqui, a gente vai entender quantas cartas foram utilizadas aí. O que faltar é o que está no monte. Só que isso aqui, gente, é uma PA. Eu teria que fazer 1, mais 2, mais 3, até chegar no 7.
Vou escrever tudo aqui, mas obviamente que você não precisa fazer isso. Então, 5, 6 e 7. A gente quer somar isso. Por se tratar de uma situação pequena, dá para fazer manualmente, né, gente? Daqui a pouco a gente faz. Mas eu quero treinar a ideia da soma. O que vai ser a soma dos n primeiros termos? Vai ser A1 mais AN vezes n dividido por 2. Então, são 7 termos. Então, a soma dos 7 termos vai ser 1 mais 8 vezes 7. 1 mais 7, né, gente? 1 mais 7 vezes 7 dividido por 2. Então, isso aqui vai ser 8 vezes 7 sobre 2. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 4. 4 vezes 7 dá 28. Isso significa que já tem 28 cartas aqui. Quem quisesse era só somar todo mundo, tá, gente? Era uma PA muito pequena. Eu estou fazendo assim porque a nossa ideia aqui é treinar o que a gente viu. Agora, quantas cartas a gente vai ter no monte? Serão 52 menos 28. 52 menos 28 dá 24. Então, tem 24 cartas no monte. Estão conseguindo entender como é que funciona isso? Se você tiver com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu faço questão de responder. Exemplo 7, mesma ideia, tá? Um ciclista participará de uma competição e treinará alguns dias da seguinte maneira. No primeiro dia, pedalará 60 quilômetros. No segundo dia, a mesma distância do primeiro mais R. Então, 60 mais R. No terceiro dia, a mesma distância do segundo mais R. Então, vai ser 60 mais R mais R, o que dá 60 mais 2R. E assim sucessivamente, sempre pedalando a mesma distância do dia anterior, mais R quilômetros. No último dia, ele deverá percorrer 180 quilômetros, completando o treinamento com um total de 1.560 quilômetros. A distância R que o ciclista deverá pedalar a mais a cada dia em quilômetros é. Olha, o que eu pensaria para resolver essa questão? Eu sei que no último dia, seja lá que dia é esse, ele vai pedalar 180 quilômetros. Eu acho que eu vou tentar descobrir quantos termos essa sequência tem. Tenta entender. Esse aqui vai ser o A1, esse aqui vai ser o A2, A3, A4. Esse aqui é o AN. Então, a nossa sequência tem N dias. Vamos tentar descobrir. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai usar a ideia da soma, porque eu sei que juntando todo mundo tem que dar 1.560. Como é que a gente faz a soma? Você pega o primeiro termo, soma com o último termo e multiplica pela metade da quantidade de termos. Na hora que a gente fizer essa conta, teremos que chegar a 1.560. Agora é só resolver, vai ficar 240N vai ser igual a 2 vezes 1.560. Você pode fazer essa conta, mas geralmente eu não faço, eu vou deixar ela indicada. 2 vezes 1.560 dividido por 240. Me ajuda com essa conta aqui, ó. Esse 0 corta com esse. Aqui por 2 dá 12. Aqui por 2 dá 1. Agora eu vou ter que fazer 156 dividido por 12. 15 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 12 vai dar 12. Vai sobrar 3. Desce o 6. 36 dividido por 12 dá 3 e não sobra nada. Então, quantos dias vai durar esse treinamento dele? 13 dias. Por que eu sei que são 13 dias? Porque são 13 elementos aqui. Agora é o seguinte, a gente achou aqui um N igual a 13, só tem que tomar cuidado porque tinha essa resposta aqui, ó. Mas você não podia marcar N igual a 13. Ah, por que não? Porque N igual a 13, isso aqui é a quantidade de dias. Vou até mudar a cor aqui, ó. O que a gente vai precisar pensar aqui agora?
Ele não quer saber a quantidade de dias. A pergunta aqui é outra. Ele quer saber qual que é a distância R que o ciclista deverá pedalar a mais a cada dia. Ou seja, a gente quer descobrir quanto que vale a razão. Tá, mas como é que nós vamos fazer para descobrir quem é a razão? Você pode fazer da maneira que você achar mais prática. Eu acho que eu faria algo assim, ó. A1 é 60. O A13 é 180. Então eu pensaria, do A1, da posição 1 para a posição 13, teve um aumento de 12 posições. Daqui para cá, o que aumenta? Aumenta 12 vezes a razão. 12 vezes a razão. Ou seja, 12 vezes a razão é igual a 120. Isso quer dizer que a razão é 120 sobre 12. O que dá 120 sobre 12? 10. Então, a opção correta, letra C.